Olá, gente, tudo bem? Dando continuidade aí, aqui é o professor Adriano Maza. Vamos falar agora de conjunto das partes, né? O que é o conjunto das partes? Então vamos lá. Então vamos considerar esse conjunto aqui, o conjunto A. O que seria o conjunto das partes? O conjunto das partes são todos os subconjuntos que eu consigo formar usando esses dois números aí. Então, se você observar, com esses números aí, com um e com 2, eu consigo formar um conjunto unitário só com um lá dentro. Consigo formar um conjunto unitário com o 2. Consigo formar o próprio conjunto aí, né? Um e 2. E consigo deixar o conjunto vazio, tirando todo mundo. Então, o que é o conjunto das partes? É um conjunto onde você reúne todos esses subconjuntos. Então, ó, as partes, conjunto das partes de A são todos esses aí, ó. O conjunto um, o 2, conjunto 2, o próprio conjunto A e o conjunto vazio. Ok? Esse é o conjunto das partes de A. Tá? O conjunto vazio eu poderia representar assim também, tá? Então, esse é o conjunto das partes. Observações que a gente tem que ter aqui. O conjunto vazio, ele sempre vai fazer parte de qualquer conjunto, beleza? Então ele sempre vai estar, vai fazer parte do conjunto das partes. Agora, como que eu chego na quantidade de elementos? Por exemplo, o conjunto A tem dois elementos. Observa que o conjunto das partes teve um, dois, três, quatro elementos lá dentro. Então, para você chegar na quantidade de elementos do conjunto, vai ser sempre 2 elevado a n. Isso daqui é igual à quantidade de conjuntos de elementos lá dentro, lá, tá bom? É assim que a gente chega. Então, isso daqui é igual ao número de elementos igual ao número de elementos do conjunto das partes. Beleza? O número de elementos de PA ou das partes de A. Então, por exemplo, vamos lá fazer mais um aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um conjunto aí, ó, conjunto B, formado por A, E, I, O e U. E eu quero saber qual que é o número de elementos do conjunto das partes de B. Quantos elementos vão ter nesse conjunto aí? Qual que é o número de elementos? Então, para mim descobrir, é 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a quinta. Então, se eu for montar todos os elementos, eu vou ter aí, ó, 32 elementos dentro do conjunto das partes. Beleza? Então, é isso que é o conjunto das partes. Abraço, gente!